Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, a gente vai falar aqui sobre um tópico, né? Vai começar a falar sobre ele, que é um tópico de recorrências, né? Recursividade. Nesse tópico, o seguinte, existem algumas definições matemáticas, ou mesmo em outras áreas, que elas são recorrentes, tá? Para uma definição ser recorrente, é quando eu defino algum item de acordo com ele mesmo, tá? E aí pode parecer estranho, né? Então, a recorrência, ela ocorre, tá? Quando, né? Eu vou definir um determinado item, então, definir algo, vou chamar aqui de, sei lá, uma coisa AK, tá? A partir dele mesmo. E aí, em geral, eu defino a AK como alguma coisa, seja anterior, imediatamente anterior, ou pode ser 2 unidades para trás, enfim, eu estou basicamente definindo esse AK, né, em função do próprio dele mesmo, né? E isso, pessoal, só é possível quando eu tenho o que a gente chama de base, né? Quando eu tenho algum caso que é conhecido. Porque daí, a partir desse caso conhecido, eu posso obter aí o caso geral AK, né? Seria mais ou menos isso. E aí tem, bem, na matemática, pelo menos, a gente tem várias estruturas que são recorrentes, tá? A gente já viu algumas delas. Por exemplo, eu posso definir conjuntos de maneira recursiva, tá? Ou de forma recorrente. A gente viu, por exemplo, conjunto, quem são os nossos ancestrais, nossos antecessores aí, tá? Os nossos antecedentes. Por exemplo, é meu pai e minha mãe, mas se eu pegar o meu pai, eu posso pegar o pai dele e a mãe dele, então meus avós paternos, posso pegar da minha mãe, meus avós maternos, mas aí cada um deles também teve seus antecessores, então eu tenho meu bisavô, meu bisavó, da minha avó paterna, eu tenho meu bisavô, minha bisavó do meu avô paterno, o mesmo serve para os antecessores dos meus avós maternos. Enfim, então eu posso definir um conjunto de forma recorrente, tá? Então eu posso, sei lá, definir um conjunto A de antecessores, sendo que eu pertenço ao conjunto A, né? Então, olha só, eu estou aqui pertencendo ao conjunto A e se X pertence a A, então pai de X e mãe de X pertence a A. Olha que definição curiosa, né? Eu começo aqui com uma certa base, tá? Que é exatamente isso. Eu digo algum caso em que isso funcionou. Isso daqui é a minha base, tá? E aí você tem uma regra de recorrência aqui, olha só. Você tem uma regra de recorrência. Essa regra de recorrência tem como base alguém do conjunto, do próprio conjunto A, tá? Então, o A está se alimentando, adicionando mais pessoas aí, né? Pai e mãe, tá? Deixa eu só ajustar aqui, pronto. Beleza? Então, eu tenho exatamente isso, tá? Eu tenho que eu posso fazer conjuntos, por exemplo, de forma recorrente.
Um outro que a gente faz bastante é também sequências, né? E aí a gente a gente já viu um pouco disso no ensino médio em geral, quando a gente vê como exemplo progressões aritméticas, né? Que é a famosa PA, quando a gente vê também as progressões geométricas, que são as famosas PGs aí, né? O que acontecia numa PA, né? Numa PA, um determinado termo da minha PA, ele era o termo anterior, mais uma certa razão R, né? Na PG, eu tinha que o AK era o termo anterior multiplicado por uma certa razão Q, né? Então aqui na progressão aritmética eu vou somando, né? E aqui eu vou multiplicando. Então, se eu pegar, por exemplo, E aí o que a gente tinha era que definir um termo inicial. Por exemplo, se eu defino A0 igual a 1, por exemplo, e o R igual a 2, e aqui eu vou definir um A0 também igual a 1 e o R igual a 2, tá? Na primeira sequência, na minha PA, eu vou ter o seguinte, o termo A0 vale 1. Quem é o termo A1? É o termo A0, que é o termo anterior, mais 2. Então, eu tenho 1 mais 2, 3. O que mais? Quem é o próximo termo? 3 mais 2, que é 5. Esse termo 5, que é o meu... E aí eu posso até colocar isso daqui, né? Esse meu A1 é o A0. Né? Então, esse meu A1 é o A0. O A3 é o A1. O A1 é o A0 mais 2. Aqui eu tenho o A2, né? E assim sucessivamente. Eu posso fazer o A3, o A4, né? E assim sucessivamente. Então, eu tenho 5, o 7, o A4 é o A3, que é 7 mais 2. Então, eu tenho 9, e assim sucessivamente. Né? Na PG, por exemplo... E aí, pessoal, sequência, embora eu tenha colocado aqui entre chaves, em geral, uma sequência colocada entre parênteses, tá? Na PG, por exemplo, se eu seguir a mesma lógica, o meu A0 vale 1. Mas quem é meu A1? Ele é o termo anterior multiplicado por 2, né? Então, aqui eu tenho o quê? Então, eu tenho 2. E depois? É o termo anterior, o A2 vai ser A1 vezes 2. Então, é 2 vezes 2, que é 4. Quem é o A3? É A2 vezes 2. Então, é 4 vezes 2, que é 8. 16. E assim sucessivamente, tá? Então, eu posso fazer alguns conjuntos que são progressões aritméticas, alguns que são progressões geométricas, e eles funcionam desse jeito, tá? Eu posso ter outras sequências também. Uma bem famosa é a sequência de Fibonacci, por exemplo. O que acontece na sequência de Fibonacci? Bem, eu tenho 2 termos iniciais, tá? E esses 2 termos iniciais, eles... o próximo termo é a soma deles, tá? Isso aí tem um caso clássico, né, da reprodução de coelhos e tudo mais, mas essa sequência de Fibonacci, ela se provou presente em vários lugares, assim, né, na vida real, assim. Então, é uma sequência bem interessante. E ela é basicamente o seguinte, você tem aí um Fibonacci, um F0, aí, que eu posso chamar de 1, um F1, que é igual a 2, tá? Perdão, 1 também. E aí, a regra que você tem de recorrência é que Fn é a soma dos 2 termos anteriores, tá? Com isso, a nossa sequência F, ela vai ser o seguinte, ela é 1, 1,
Bem, quem é o próximo termo? O F2. O F2, quando o n é igual a 2, eu tenho F2 menos 1, que é F1, mais F2 menos 2, que é F0. Então, é 1 mais 1, que vai dar 2. Quem é o próximo termo? 1 mais 2, que vai dar 3. Quem é o próximo termo? 2 mais 3, que é igual a 5. Quem é o próximo termo? 3 mais 5, que é igual a 8. 5 mais 8, que dá 13. 8 com 13, que dá 21. 21 com 13, que dá 34. E assim sucessivamente, tá? Então, ela é uma sequência aí que aparece em vários lugares e a recorrência aqui, ela não precisou de vários termos, né? Ela basicamente, ela precisou de a recorrência aqui, ela só precisou de uma base, né? E de uma base, né? Que no caso para progressão aritmética, para progressão geométrica é um único termo, né? Um termo inicial. Mas no caso de Fibonacci, eu precisei de 2 termos, né? Porque ela depende aqui de 2 termos antecessores, tá? Então perceba que a recorrência, pelo menos para esses 2 casos, ela dependeu de 2 coisas, né? Conforme eu coloquei inicialmente. Ela vai sempre depender de uma base, sabe? E de uma regra de recorrência, tá? Ou seja, algo é definido em função dele mesmo, tá? A gente tem, além de conjuntos, né, sequências, a gente tem operações matemáticas que são definidas desse jeito. Uma clássica é o fatorial, tá? Então, olha só, o n fatorial, ele pode ser definido como n vezes n menos 1 fatorial. Tá? Então, perceba, ele fatorial dependendo dele mesmo, fatorial. Quem é a base disso? Olha, 1 fatorial é 1. Então, esse n fatorial pode ser definido dessa maneira. O que nos leva também a algoritmos que são naturalmente recursivos, né? Um deles, por exemplo, é o próprio n fatorial. Então, eu posso fazer aqui, estou escrevendo em Python, tá? Então, eu posso definir uma função aqui que eu vou chamar de fatorial, tá? Ela depende aqui de um inteiro n, tá? E, basicamente, né, o que eu tenho eu vou supor que o usuário vai sempre usar um número inteiro ali, né? Então, eu vou ter uma condicional, né, que se o n for igual a 1 ou, né, e aí eu vou até colocar um caso aqui, que é o caso 0, embora não seja necessário, posso até colocar aqui n menor ou igual a 1, tá? Se o n for menor ou igual a 1, então retorna 1, tá? Porque se o n for 0 ou se o n for 1, eu vou lá e retorno 1. Do contrário, né, eu posso continuar aqui e eu vou retornar n vezes, aí eu chamo novamente a função fatorial, só que para o termo anterior. Então, eu tenho algoritmos que são naturalmente recursivos, né? Um outro algoritmo que é recursivo, por exemplo, que a gente viu em teoria dos números, né, que pode ser recursivo, é o algoritmo do máximo divisor comum, vou chamar de MDC, tá? Então, se eu pego 2 números aqui, um número A e um número B, tá? Primeiro, eu vou supor que A é maior ou igual a B, tá? Então, se, né, A for menor do que B, então eu vou fazer esse MDC ao contrário, tá? Ok? Então perceba que aqui, de certa forma, eu estou recorrendo já à mesma função. Bem, do contrário,
Ou seja, se o A for maior do que B, eu continuo, né? Se A for menor do que B, eu faço o MDC deles trocados para que daí seja o primeiro maior do que o segundo, maior ou igual ao segundo, né? Então, se o A for menor do que B, eu faço isso, beleza. Agora, o seguinte, o que vai acontecer? No MDC, aí, utilizando Euclides, o que a gente faz é que o A vai ser o B, né? E o B vai ser o resto de A com B. Então, o que dá para eu fazer? Eu posso simplesmente retornar, tá, o MDC entre... tá, claro, né? Eu tenho que fazer aqui uma regra antes para alguns casos clássicos, né? Então, seguinte, se, tá, o B for igual a 0, então eu retorno o A, tá? Então, quando eu faço MDC de alguma coisa e 0, então eu vou retornar o A, tá? Aqui eu estou supondo também que o A e o B são inteiros não negativos, tá? Beleza. Se no caso que o B não é 0, então eu vou retornar o MDC entre B e o resto de A por B, né? Que é exatamente a operação aí de máximo divisor comum, aí, uma operação aí de cálculo super rápida. Beleza, pessoal. Então tem várias coisas que dá para a gente fazer, né? Em matrizes, por exemplo, quando a gente analisa cadeias de Markov, né? A gente também tem aí uma sequência que é recursiva, tá? Bem, o que acontece nas cadeias de Markov? Eu tenho uma matriz probabilística, tá? Ela é uma matriz N por N, tá? E essa probabilidade é de mudança de situações. Eu tenho um certo vetor aqui, V0, que é um vetor de N posições, tá? Aqui nesse caso, ele é um vetor, estou chamando ele de V0, e ele tem N colunas, ou N linhas por uma coluna, né? Estou fazendo essa multiplicação aqui. E aí, ele tem N situações possíveis, né? Então, essa matriz de probabilidade, ela é uma matriz que indica a probabilidade de mudança nessa situação. Então, eu tenho aqui um certo V1, que também é N por 1, né? E que está dependendo desse cara anterior. Eu tenho uma certa condição inicial, eu tenho aqui uma certa condição final, tá? Bem, além disso, isso não vale só para o primeiro termo, isso vale para todos os termos, tá? Então, o termo seguinte, que é o VK mais 1, ele pode não, e daí eu vou tirar esse NX1 aqui, que está só aumentando o meu problema. Então, o próximo termo é a matriz P, tá? Dessa multiplicação aqui do meu vetor anterior, tá? Então, eu consigo, né, utilizar isso daqui, às vezes, para simular alguns eventos aí da natureza, tá? Isso daqui também é uma definição recorrente, tá? Dado aí que o V0 é conhecido. Tá? Então, para todo problema, a gente tem uma base desse problema. Tá? Então, por exemplo, isso daqui é uma base do meu problema. Olha, se for 0 ou 1, eu retorno 1. Aqui também é uma base do meu problema. Se o cara B for 0, eu retorno o próprio A. Tá? Isso é base, acaba que sempre vai chegar nesse caso aqui, né? Isso daqui é uma regra de recorrência. Tá? Isso daqui também é uma regra de recorrência.
Beleza, pessoal? Então, aqui mesma coisa, tá? Isso daqui é uma regra de recorrência, enquanto o V0 ser conhecido, é uma base aí do nosso problema. Beleza, pessoal? Bem, existem várias formas da gente trabalhar com essa recorrência, tá? Recorrências, em geral, ele conversa muito com indução, tá? A gente já viu aí algumas formas de demonstração e indução é uma delas, tá? Então, com recorrência dá para a gente utilizar bastante indução. E, em alguns casos, uma das coisas que a gente quer é, olha, será que de algo recorrente eu consigo obter uma regra geral? Né? Será que de um algoritmo recursivo eu consigo obter um algoritmo que é sequencial ali, que ele se resolve dentro dele mesmo, sem precisar utilizar da recorrência, da recursão? Né? Então, é nisso que a gente está um pouco interessado. Tá? Bem, espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima.